Have you ever wondered why the country of Brazil is called Brazil? Well, it's actually because of the Brazilwood or Pau Brasilia tree. This now endangered tree used to dominate the coast of the country. And when Portuguese navigators first arrived here during the 16th century, they saw its potential to produce a valuable red dye. Red dye was of significant importance to Renaissance Europe for its ability to produce luxury goods such as velvet. Unfortunately, this tree is almost now extinct, and you can grab a few last glimpses of it here in the Botanical Garden of Rio de Janeiro. Fiz um furo aqui no pé de pau-brasil, pra vocês verem a tinta vermelha que sai dele, ó. Ó. Eu me cortei? Não. É a tinta aqui do pau-brasil, ó. 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 A gente fura, dá uma furadinha, só um furinho, dois palmos acima do tronco, ó. Um palmo, 2 palmos acima do tronco, tá vendo? Fica vazando aqui por uns de 3 a 5 minutos, aí depois para. É a sangria do pau-brasil. A sangria que fizeram do pau-brasil, na verdade, foi o roubo, né? Roubaram o pau-brasil inteiro, levaram embora. Europa, desmataram. Felizmente, como é nativo do Brasil, ele acaba renascendo, né? Vai se renasce. O pau-brasil renasce. A madeira renasce. Aqui, ó. Vou fazer um furinho mais pra cá. Aqui, ó, só um furinho aqui pra vocês verem. A famosa tinta do pau-brasil. Aí galera, tô num parque aqui, encontrei os pau-brasil maravilhoso. E uma coisa que eu reparei aqui, que a raiz dele tá saindo aqui na calçada, olha só. Tá saindo um pouco de seiva. E aí, quando a gente passa a mão nessa seiva, olha que cor linda, ó. Não é à toa que foi tão explorado para tinta. Solta essa seiva bem avermelhada. Olha que coisa maravilhosa. Saudações. Eu mostrei primeiro aquele vídeo que um árabe, eu não sei de qual país, gravou sobre o pau-brasil. A ideia do pau-brasil está passando por um processo de extinção, sempre me deprimiu. E eu ficava pensando, gente, por que eles não fazem nada? Mas estão fazendo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É uma caminhada longa, então a gente vai ter uma conversa longa, porque, bom,
o que eu quero mostrar para vocês fica longe aqui de casa. Mas vale a pena. E graças a Deus, muitos membros do canal acabaram me ajudando. E eu consegui comprar um celular com memória, né? Então, vamos aproveitar essa memória. No videozinho, o árabe, não sei direito o nome dele, eu achei ele na outra rede, né, do vídeo curtinho, mostra um pau-brasil. E, bom, antes de Catalão, antes deles roubarem minhas terras, hoje, Justiça de Minas Gerais, eu morava numa cidadezinha chamada Alto Rio Doce. E lá tinha pau-brasil nativo. Lá tinha pau-brasil nativo. Alguns vizinhos meus tinham pau-brasil na propriedade deles. Tinha um respeito diligente, pelo pau-brasil. Olha lá, ó. Queimaram o morrinho da igreja. Tinha um respeito diligente pelo pau-brasil. E alguns até tinham móveis, porque as árvores envelheciam e caíam galhos. E aí eles pegavam essas árvores caídas, às vezes há décadas, né, que eles achavam, ou às vezes recentemente, por causa de raio, esse tipo de coisa, e transformavam em móvel, em um punhado de coisa. Mas sempre com respeito muito diligente. O povo de Alto Rio Doce, os brancos em geral, não são pessoas boas não, gente. Eu não vou mentir para vocês não. De modo geral, são pessoas bem horríveis. E eu tive sorte de ter bons vizinhos. Tive muita sorte. Mas a gente boa mesmo, de Alto Rio Doce, Minas Gerais, são os pretos. Tomem isso como referência. Belo Horizonte é uma das capitais mais racistas desse país. Não tenho dúvida quanto a isso. Uma das capitais mais racistas desse país, com mais gente racista, é Belo Horizonte. Minas Gerais está inundado de racista. Não fica muito a dever para Santa Catarina, não. Na verdade, Santa Catarina não é racista. Santa Catarina é fascista. Certo? Racista é Minas Gerais. Você pensa, um estado com tantos pretos, um estado com Milton Nascimento, sim. Minas Gerais é profundamente racista. Vocês não fazem a ideia. Correto? Vocês não têm a ideia do que é aquele estado. Principalmente nas cidades menores. Porque é nas cidades menores que você vê realmente a alma de um povo. E a alma dos pretos de Minas Gerais é a mais bonita que existe, acho que nesse mundo. Agora dos brancos não. Dos brancos, como diria meu finado pai, é parada torta. Não se enganem. É parada torta. Eu tive o desprazer de conhecer de perto. Tive sorte de ter bons vizinhos brancos. A gente nunca pode generalizar. E eu não estou fazendo uma generalização. Estou fazendo uma constatação. Numericamente, o branco de Minas Gerais é um ser que tem que ser visto com muito cuidado. Certo? Com muito cuidado. Mas, voltando ao assunto, isso se estende para as autoridades. Existem pequenas máfias, né? Judiciário, Ministério Público, cartórios, tá? Todo mundo ali, né, no seu meiozinho. E aí a coisa acontece do jeito que eles querem que aconteça. Justiça burguesa é um trem que é difícil existir, mas em Minas Gerais chega a um nível que assusta. Aqui, eles queimaram o cerrado. O povo miserável, nossa senhora, que raiva. Que raiva. Eu nunca entendi o que os caras ganham com isso, sabe? Com uma jossa dessas. Nunca entendi. Nunca entendi. Por que faz isso? Ganha nada. Essas plantas, essa vegetação não está incomodando ninguém, não está perturbando ninguém, elas estão quietas aí. Mas de toda forma, eu vou passar por lá debaixo da rua, que eu quero mostrar algumas coisas ao longo do caminho. Pensando bem, eu vou ficar do lado de cima mesmo, vou explicar por quê. Aqui o celular está à minha direita, do lado contrário à rua. Já tentaram roubar meu celular uma vez. Você fica moscando com o celular, passa o cara de moto e pega ele. Não aconteceu porque eu seguro meu celular com firmeza. Mas o cara chegou a pegar no meu celular. Então, a gente sempre tem que andar. Quando está fazendo o que eu estou fazendo,
com o celular virado para o lado interno da calçada, para que ninguém que venha de moto possa pegar. E você também tem que ficar atento, não pode ficar moscando não. Isso aqui não é uma área da cidade necessariamente segura. Você então tem que ficar atento, tem que permanecer atento. Eu queria mostrar, acho que vai até ter jeito de eu mostrar, que eles plantam coisas aqui no terreno público da ferrovia. Isso aqui é cana de açúcar. Isso aqui é mexerica, pelo formato da árvore é mexerica poncã. Essa árvore aqui eu não estou conseguindo identificar o que é. Isso é uma flor. Enfim. Falando do pau-brasil. Nós tivemos um prefeito chamado Velomar Rios. Um comerciante, ele era comerciante, foi prefeito, voltou a ser comerciante, sabe, um ser humano muito bom. Eu, inclusive, falei que eventualmente eu ajudo na distribuição de quentinha para a população de rua. E nós falamos que, graças a Deus Pai, a nossa comunidade, a gente sempre consegue os alimentos, tá? O arroz, o óleo, o feijão. Um restaurante chamado Cantinas nos doa as misturas. E às vezes a gente ganha carne para fazer pelota, esse tipo de coisa. Então a comida, graças a Deus, a gente tem conseguido. Nossa maior dificuldade é o grupo Focolares, tá? São os focolares. A maior dificuldade quase sempre é o vasilhame de isopor para colocar as quentinhas. E a gente consegue também porque as pessoas nos doam e principalmente porque o Velomar, que é dono desse comércio dele, Embalagens Brasil, ele vende pra gente a preço de custo. Preço de custo mesmo, preço de custo. E aí a gente consegue. Certo? É um ser humano, eu tô falando isso, ele não é político, ele foi político. Sabe? Ele é um ser humano muito bom. E foi um administrador competente. O fato dele não ter permanecido é por questões outras, gente. Não vamos falar sobre coronelismo nesse momento aqui. Mas quem já morou no interior, quem sabe que é interior, entende o que eu estou dizendo. A competência, a honestidade não são necessariamente os valores que levam ao sucesso. Ele era muito competente, é muito competente, né? E é muito honesto. E ele tinha uma visão interessante. O atual prefeito, ele pesam contra ele algumas acusações de ser inimigo de árvore. Ele já derrubou a árvore que eu vou falar para vocês, cara. Não é brincadeira não. O homem não pode ver uma árvore em pé que ele está derrubando. Mas ele também fez alguns parques. A gente tem que admitir isso, não vamos ser desonestos aqui. Ele fez alguns parques. Ele não gosta de árvore, tipo em calçada, em rua, quer dizer, onde ela poderia produzir sombra, né? Mas em praça também, ele faz praça sem árvore. Quer dizer, praça para burguês se divertir à noite, né? Não praça para trabalhador. Mas o prefeito Velomar Rios, ele tinha uma visão muito particular do que deveria ser a arborização pública. E ele se empenhou bastante em plantar pau-brasil nessa cidade. Eu não sei onde ele conseguiu as mudas, mas ele conseguiu muitas delas, mas muitas mesmo. Em todos os parques da cidade que ele fez vários, e que ele modernizou, que ele arborizou, ele colocou pau-brasil. Então, Catalão hoje, nós estamos... Aqui tem remanescentes de Mata Atlântica. Tem, inclusive com Palmeira Jussara, remanescente de Mata Atlântica mesmo. Tem uma reserva biológica, que inclusive esse atual prefeito tentou destruir uma vez, mas não pôde porque é reserva biológica, né? Não interessa se a propriedade dele é do município. O município não pode fazer o que quer só porque a terra é dele. Se é uma reserva biológica, é uma reserva biológica, está protegida pela lei. Então, felizmente, ele respeitou isso e não levou adiante o projeto de destruir o Parque Biológico.
Lá é uma área típica de Mata Atlântica. Você tem manchas de Mata Atlântica aqui no Médio Paranaíba, nessa região da bacia do Médio Paranaíba. Mas, modo geral, a vegetação predominante aqui na minha cidade é o sistema cerrado. Com as variações, é importante que vocês saibam que o cerrado varia enormemente em função do solo. Ele tem alguma variação em função do clima, quer dizer, os cerrados do norte do Paraná, estado do Paraná tem cerrado. São diferentes dos cerrados do Piauí e do Maranhão. Porque o clima é diferente, tipo, é bem diferente. Quem já foi do Piauí e no Maranhão e quem já foi no Paraná sabe que, né, os climas são bem diferentes. Aqui eu tô saindo da Santa Terezinha e eu tô caminhando para entrar no outro bairro. Essa é uma região mais jovem da cidade. Isso aqui ainda são construções bem antigas, da época que essa rua nem era asfaltada, mas elas terminam logo ali. Depois vocês vão ver que começam construções mais recentes. Apesar da minha cidade ter sido fundada em 1733, o progresso mesmo começou após a construção de Brasília. Quer dizer, Catalão já chegou a ser o município mais populoso de todo o Centro-Oeste e a maior cidade do Centro-Oeste, com 5 mil habitantes em 1900. É uma cidade muito rica, mas a construção de Goiânia acabou com a cidade, transferiu a riqueza do estado para então nascente capital. E Catalão entrou em declínio após a construção da capital em Goiânia, a transferência. Então as décadas de 1930, 1940, 1950 foram muito ruins para a cidade. Ela só volta a crescer a partir da década de 1960 com a construção de Brasília. E principalmente a construção da BR-050. Aquilo que eu falo sempre, de como é que eram os lotes tradicionais, tá vendo? Lotes grandes aí, ó. Daqui vocês vê mexerica, vocês vê laranja, vocês estão vendo mamão, estão vendo chuchu. Ali tem um pé de laranja, certo? Os lotes eram todos assim. Mas essa parte da cidade termina nessa casa. Daqui para frente tudo é bem novo. Mas voltando ao assunto, o Goiás, a vegetação predomina no complexo cerrado. Você tem essas manchas de Mata Atlântica, no chamado Mato Grosso Goiano, e mais ao sul, né? Você tem áreas parecidas com o Pantanal, no extremo noroeste. Mas, de um modo geral, o que domina o estado é o complexo cerrado, que, como eu disse, tem alguma pequena variação em função do clima, mas ele varia principalmente em função do solo. Quais são os solos do cerrado? O solo típico do cerrado é chamado latossolo. Latossolo é um oxissolo, quer dizer, um solo argiloso com base química em óxidos. Se o óxido de ferro, nós temos o latossolo vermelho. Se o óxido de alumínio, nós temos o latossolo amarelo. Se é um óxido de ferro vulcânico, nós temos o latossolo roxo. Temos algumas manchas em cima do aquífero Guarani, certo? Inclusive aqui na nossa região, o município de Corumbaíba, que tem terras muito férteis, se assenta muito sobre esse latossolo roxo. Bom, aí, você reconhece, para falar desse lance de latossolo, o melhor indicador dele são os IPs. O IP rosa e o IP branco são muito exigentes em termos de solo. Então você encontra eles em latossolo roxo. O IP roxo, você encontra ele em áreas de latossolo vermelho. E o IP amarelo em áreas de latossolo amarelo, certo? Então, o IP é um bom indicador do tipo de latossolo que você tem. Não é que ele cresça só em latossolos, mas basicamente ele é uma planta de latossolo, certo? De latossolo. Agora, o latossolo amarelo, que é onde cresce o IP amarelo, ou a caraíba amarela, conforme o caso, ele é onde se assenta o cerrado típico. Sabe, o cerrado típico não é uma savana estrito sensu, igual eles mostram nos livros didáticos. Gente, eu sofria demais com o livro didático, porque a impressão que eu tinha é que o livro didático era feito por quem nunca visitou determinados ambientes. Sabe, um amontoado de mentira, de baboseira, de coisa que não tinha nada a ver. Dava a impressão que um paulista qualquer tirou as informações do Datacur e escreveu o livro. Porque eu falava, mas que porcaria é essa, cara? Não tem nada a ver. Você mostra o cerrado com árvore retorcida, árvore baixinha e muita
muito capim embaixo, mas isso não tem nada a ver com o cerrado. Isso não é o cerrado típico, isso é o campo cerrado. Aí isso que vocês estão vendo agora é um enorme pé de cajamanga. Cajamanga fica muito grande. Cara, eu lembro disso quando era criança, quando eu estudava na escola agrícola, que nem existe mais, lá na frente, eu ia a pé. Então isso é um pé de cajamanga. Eu vi ele nascer. Caralho. Eu vi essas plantas todas pequenininhas, eu lembro disso. A gente envelhece, né? A verdade é essa, eu lembro disso aqui pequenininha. E agora são árvores grandes que estão dando frutos. O cajá está carregado. Deve ter algum no chão. O pé de manga, bom, não é a época, né? Mas eu vi tudo isso, cara. Nossa Senhora. Eu vi tudo isso. Tá dando flor. Eu vi aquilo ali também. Gente. Fazia muitos anos que eu não passava por aqui. Acho que desde que eu voltei para Catalão ainda não tinha vindo. Nostalgia, né? Como eu vi um biógrafo do Fernando Pessoa, que escreveu uma biografia fantástica sobre ele, chamado O Estranho e o Estrangeiro. E ele definiu a saudade, que é uma palavra que não tem em outros idiomas, como uma nostalgia pungente, tipicamente portuguesa. E realmente é uma nostalgia, né? Você lembrar de coisas quando você era um adolescente. Na escola agrícola eu ia a pé. Tinha uma fazenda ali, às vezes eu passava por baixo, às vezes eu seguia o trilho. E aí logo ali na frente eu seguia, tinha uma estrada, a gente andava 1,5 km mais ou menos ainda, chegava na escola agrícola. Mas enfim, voltando ao cerrado. Hoje tem condomínio, né? Uau! Tá bem desmanzelada essa parte aqui. Porque eu não sei se vocês viram, perto da minha quebrada, o pessoal limpa e planta. Agora rico não faz isso, né? Rico é um negócio interessante. Rico só está preocupado com o deles, né? É um esquema bem individualista de existência. Foda-se o público, foda-se as pessoas. Olha isso aqui. Quase ninguém passa a pé aqui, né? Então foda-se, não tá nem aí. Essa é a lógica de ser rico, né? Ser egoísta. Esse é o esquema. Mas voltando. O lotossolo roxo, ele produz remanescente de Mata Atlântica, não cerrado. É um solo muito fértil para dar origem ao cerrado. A partir do lotossolo vermelho, você tem o chamado cerradão. Tem árvores como carvoeiro, né? E o lotossolo amarelo é o cerrado típico. O cerrado típico, gente, ele não é bem uma savana. Você fala, o cerrado é uma savana. Não, é diferente, é bem diferente. O cerrado típico, eu classificaria ela como uma vegetação típico mesmo, preservada, ele é uma floresta. Igual a caatinga preservada é uma floresta. Só que a caatinga é uma floresta xerófila caducifólia, ou seja, que basicamente perde todas as folhas na época da seca. E o cerrado é uma floresta pirófila, quer dizer, amiga do fogo, necessita do fogo, e subcaducifólia. Quer dizer que tem plantas que perdem as folhas, mas tem plantas que não perdem. Tá certo? Então essa é uma diferença conceitual importante. A caatinga é uma floresta. É uma floresta. Eu vi que ela é uma savana estepe. Não, gente, ela é uma floresta. As pessoas são muito escrotas quando escrevem livro didático. Sabe? São muito escrotas. Eles colocam foto de caatinga devastada como se fosse caatinga. Eu já tive na caatinga, eu já morei no Nordeste, gente, pra cima de Moá. E eu sou geógrafo, modéstia é a parte dos bons. Então a caatinga é uma floresta. Baixa, né? De extrato baixo, caducifólia, mas é uma floresta. E o cerrado também, o cerrado típico é uma floresta. Lá, isso aqui é a barriguda, é uma flor bonita e um fruto do qual você tira paina, porque se usava para fazer travesseiro antigamente. Cara, como eu disse, eu lembro disso tudo pequeno. Lá, ali que eu quero mostrar para vocês. Finalmente chegamos. Pau Brasil. O prefeito Velomar Rios mandou plantar.
como a gente já tá andando há um tempão, e, bom, vou continuar andando, né? Vai servir como caminhada. Vou mostrar para vocês. Aqueles pés imensos de manga era da fazenda que existia lá. Dizia que é abandonada. Eu lembro que quando a gente ia para a escola agrícola, a gente evitava, porque morria de medo. Essas árvores verdes lindas que vocês estão vendo é pau-brasil. Então eu quero aproveitar e fazer aqui a minha homenagem ao Velomar Rios, porque foi uma baita de uma iniciativa encher isso aqui de pau-brasil. Eu lembro deles pequenos, a escola agrícola já nem existia, eles crescem rápido. Isso aqui deve ter o quê? Uns 15 anos, olha o tamanho que eles são. Enormes, ó. Pau-brasil, enorme. Olha lá, ó, mais pau-brasil. Deixa eu mostrar pra vocês, vou caminhar por aqui que eu mostro pra vocês. Isso aqui já foi mais bem cuidado. Isso aqui já foi bem mais bem cuidado, certo? Era o local que as pessoas vinham. Agora, pelo jeito, tem um outro tipo de público. Mas olha, gente, o pau-brasil por dentro. Eu imagino que no passado, as florestas de pau-brasil devia ser isso aqui, porque isso tudo é pau-brasil. Não é pau-brasil nativo. Certo? Não é, ali parece que tem tipo uma cabana de sem teto, então não vamos chegar muito perto, né? Não vamos chegar muito perto que a gente não sabe. Mas olha só a altura desses pau-brasil, gente. Olha a altura disso, eles já estão com uns 10 metros. Virou um mini bosque. Então a pessoa, ela pode fazer alguma coisa, se ela quiser. Sabe, a iniciativa, cara, pegou e plantou. Simples assim. Isso aqui todo ano dá flor, dá muita semente. Olha lá, ó. Aquilo é uma vereda, uma coisa muito típica de Cerrado. Aquela planta ali é o buriti, tá vendo aquela palmeira? Aquela palmeira é o buriti. É marca que é outra formação vegetal do Cerrado. Olha lá, isso aqui virou um bosque, gente. Não era um bosque. Isso foi feito artificialmente. Aqui tinha um córrego, vou ver se eu mostro para vocês, se ele deve estar correndo. Era o córrego do Almoço. O tal sítio do Catalão, que deu origem à minha cidade, foi feito aqui, no córrego do Almoço. Certo? Eu pescava nesse córrego. Eu pescava nesse córrego quando era criança, cara, quando era adolescente. Meu Deus, eu nem sei se ele existe ainda. Ele passava aqui, ó. Vamos ver. Vocês vão ver junto comigo. Ah, ele existe sim, aqui, ó. Ele existe. Olha só, ele existe. Córrego do Almoço. Foi em volta, foi fundada. Que o famoso Catalão, que deu nome à cidade, cuja alcunha, né, deu nome à cidade, fez o seu sítio. Lembrando que sítio naquela época tinha um significado diferente do que tem hoje. Sítio tinha mais ou menos o significado que tem hoje ainda no Nordeste, é uma plantação. Que plantação fazia o tal Catalão? De milho, feijão, arroz, víveres para as pessoas que vinham nas bandeiras, né? Para os bandeirantes. A ideia era essa, o esquema era dos bandeirantes. Os bandeirantes passavam aqui para se abastecer. Aqui, ó, mais pau-brasil, tá vendo o tanto de pau-brasil? Aqui, gente, é uma parada meio complicada, não é bom ficar moscando, dando bobeira aqui não, mas eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. O prefeito Velomar Rios mandou plantar todas essas árvores aqui. Todas, todas. Isso aqui era capim. Olha o tamanho que elas estão. Virou um mini bosque. Eu tô meio tenso porque, como eu disse, não é um local para você moscar. Aqui não pode dar bobeira, gente. Oremos. Se vocês chegaram a ver a gravação, é que eu consegui voltar com o meu celular. Mas eu não recomendo fazer o que eu tô fazendo aqui. Só quero mostrar para vocês que isso aqui seria tipo um cerradão. Essa é aqui, ó, mais pau-brasil. Isso aqui foi plantado a mando de Velomar Rios. Ele fez um bosque aqui. Já foi mais bem cuidado. O atual prefeito tem problemas com coisas que não foi ele que fez. Mas é incrível, não é? Incrível. Leider, você tá falando que esse pé roxo aqui, que deve ter uns 20 metros de altura, ele tem menos de 20 anos? Exatamente. Todas essas árvores aqui têm menos de 20 anos. Todas elas, sem nenhuma exceção.
todas elas foram plantadas. São principalmente, tem pau-brasil por todo esse bosque. Olha o tamanho desse angico. Olha o tamanho desse angico branco. Isso aí tem 20 metros de altura e não tem 20 anos. Olha lá o pau-brasil no meio, um bosque. Ali você tem um que se chama de brejo, mas brejo é outra coisa. Brejo é uma fitofisionomia, um tipo de vegetação típica da caatinga, onde a água, a umidade que vem do oceano bate na fronte das chapadas e a umidade fica. Então você cria essas frontes úmidas que recebem a água do mar e acabam formando nascentes. O famoso Riacho do Navio, que bate no Pajeú, que bate no São Francisco, que vai bater no meio do mar, nasce exatamente num brejo. Aqui a gente está muito longe do mar, 1.054 quilômetros do Rio de Janeiro, para dizer que temos brejo. O esquema aqui é outro, é vereda, que é uma área de depressão. E, ó, tudo isso aqui é Vila Mar Rios. Não sei se ele vai ver isso, provavelmente nunca, mas eu quero que o Brasil saiba o nome dele. A gente não pode esquecer de bons homens, de boas pessoas, bons administradores, né? Não pode. Olha, o tanto que é fresco aqui, vocês não fazem ideia, tá um dia quente, já é 11 horas. Eu que me deu a doida mesmo quando eu vi o vídeo do árabe falando da extinção do pau-brasil, eu falei, não, enquanto existir gente que nem Vila Mar Rios, o pau-brasil não vai ser extinto. Enquanto existir gente que nem ele. Né? Aqui, ó, não vai ser extinto. Aqui é o tamanho desse pau-brasil, ó. Olha o tamanho. Não vai ser extinto. Se depender de gente como ele, de gente que pode ser igual a você. Se você tem um pedaço de terra, repare, isso aqui é cerrado. Ele sobreviveu, claro, pegou um microclima mais úmido, porque tem uma nascente aqui. Isso aqui é bem mais úmido do que as regiões circundantes. Você pode plantar pau-brasil, mesmo que não fique igual no original, você vai estar ajudando a salvar uma árvore importante no nosso país. Mas o nome do nosso país não foi dado em homenagem à árvore, igual muita gente pensa. Brasil foi dado em homenagem ao ferro. Brasil, da cor como brasa, vem do antigo fenício, inclusive. Brasil, de cor vermelha, Risiel. De cor vermelha. O que era vermelho? O solo, o óxido de ferro. Então, o nome, o pau-brasil, não deu nome ao país. Brasil era o nome de uma ilha mística que existia supostamente a oeste da Irlanda, já existia a ilha do Brasil. E quando eles encontraram a ilha com terra vermelha, porque, gente, faz sentido. Quando eles chegaram na terra, eles levaram um tempo até perceber que o tronco do pau-brasil tinha uma árvore vermelha. Agora o solo você vê de imediato. Aqui, ó, vermelho. Óxido de ferro. Então, olha, gente, incrível, né? Tudo isso, todas essas árvores, algumas enormes, têm menos de 20 anos. É só plantar. Então, o nome do país foi dado ao ferro, ao minério de ferro. O óxido de ferro é vermelho. Aí tinha um pau-brasil e aí, bom, né, fica a lenda. Inclusive, é muito provável que o Brasil não tenha sido descoberto em Porto Seguro. Eu sou amplamente defensor da tese de que ele foi descoberto no Rio Grande do Norte, porque faz muito mais sentido. Dizer que os portugueses estavam perdidos é burrice, cara. Eles tinham como navegar, eles não estariam navegando a esmo e não perderia por milhares de quilômetros. Você não sabia que está perdido, não. Ah lá, ó. Aquilo é o Buriti. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar daqui. Aquelas palmeiras, deixa eu ver se dá pra mostrar. Às vezes eu acho um ângulo melhor. Tudo árvore plantada. Isso aqui é néspera, inclusive. Isso é néspera. O Córrego do Almoço vem de lá, ó. Nasce num outro bairro chamado Castelo Branco. Sim, eles homenagearam um ditador na minha cidade. Ah lá, aqui dá pra ver. Aquilo é o Buriti. É o Buriti. Onde tem aquilo tem nascente de água no cerrado. Marca um solo chamado organossolo ou gleissolo, é o solo preto. Como eu
indícios, a fitofisionomia do cerrado, quer dizer, a aparência da vegetação, vai depender enormemente do solo. E foi possível plantar pau-brasil aqui e outras plantas em ambientes mais úmidos, porque o microclima aqui é bastante úmido. Aqui, ó, o corpo do almoço. Tá vendo? Ele vem. E eu cheguei a pescar aqui, não sei se ainda tem peixe, mas eu cheguei a pescar aqui. Olha lá, aqui, ali dava traíra, ó. Capaz de ainda dar até hoje, traíra, jundiar. Quando a gente é moleque, a gente tem outra visão das coisas. Eu vi esse corpo como uma fonte de lambari e jundiar. Como eu disse, vem de lá. Bom, mais uma vez lembrando, aqui é complicado de andar porque aqui tá aparentemente muito abandonado. Eu não sabia que estava nesse estado decrépito, não. Que o atual prefeito deixou ficar nessas condições horrorosas e deploráveis. Mas era limpo e bonito. Aqui, ó, lembra? Eu falei que isso aqui era ipê roxo? Aqui, ó, na verdade isso aqui tá parecendo mais ipê rosa do que roxo. Não, é roxo mesmo aqui, ó. Ipê roxo. Tudo foi plantado. Em se plantando, tudo dá. Tem uma sujeira enorme aqui, porque visivelmente virou abrigo de sem-teto, os nossos irmãos em condição de rua. A prefeitura não faz nada por eles, a não ser mandar eles embora, né, para outra cidade. Isso eles fazem, mas não oferece comida, não oferece abrigo. E aí, bom, acontece isso que vocês estão vendo. Eu acho que vai dar para terminar, porque isso aqui é joá. Aqui, ó, esse é fruto vermelho. É comestível. Não vou dizer que é gostoso, mas ruim não é. Como eu disse, quando a gente é moleque, isso aqui é jurubeba. Já mostrei para vocês na outra ocasião. Não vou pegar essas, porque... opa, essa aqui tá maiorzinha. Vou colocar no meio do arroz. É um frutinho amargo, delicioso, que a gente já está entrando novamente no bosque. O bairro que fica do outro lado chama apropriadamente Vereda dos Buritis. É o último bairro antes do setor industrial. Olha lá, ó, mais ipês, bem mais pau-brasil. Aqui já é complicado, porque está acontecendo exatamente o que eu falo para vocês não deixarem acontecer, tá vendo? Eu estou segurando o celular no lado esquerdo da rua. Então passa o motoqueiro e pop, quase que eles fizeram comigo isso esses dias. Olha lá, ó, o buriti. Se faz doce disso. Eu lembro quando eu era moleque, você tirar a fibra do broto das folhas de buriti e fazia pulseira. Você pode colorir elas com terra, com sementes, fica bonito até. E a boia também serve para fazer um punhado de coisa da bainha da plata. Olha só, pau-brasil, mais pau-brasil, mangueiras, mais pau-brasil. Pau-brasil. Que coisa maravilhosa. Olha, gente, ó a grossura do tronco. Olha a grossura do tronco desses pau-brasil em menos de 20 anos. Certo? Isso aqui é falso flamboyant. Tem dessa cor vermelha, tem laranja, tem amarelo e tem rosa. Rosa é difícil de ver. Aqui, ó, pau-brasil. Um bosque inteiro deles. Um bosque inteiro deles. É só plantar, gente. É aqui, ó. Olha o tamanho. É um bosque inteiro deles. O Brasil, incrivelmente, se depender de Goiás, não vai ser extinto. Que não é só a prefeitura de Catalão que faz isso, não. Muitas prefeituras aqui da região fazem isso. Olha lá, ó. Uma briga improvisada. Pessoas em situação de rua. Não vamos expor essas pessoas, né? Eu só quero mostrar
que o pau-brasil não foi extinto. Não foi. Não sei se seria salvo se dependesse do atual prefeito. Mas o anterior, Velomar Rios, que Deus abençoe sempre nos negócios dele, na família dele, ele tinha uma visão, cara. Ele tinha uma visão. Não é construir espaço para burguês. Isso aqui tudo era utilizado, ó, tudo. Tá vendo esse negócio todo enferrujado? Abandonado? Isso aqui tudo era utilizado. As pessoas vinham aqui passar o fim de semana, vinham aqui de manhã, vinham aqui à tarde. Mas agora está em ruínas, né? Visão política tacanha, dá nisso. Vamos dar nome aos bois, né? O atual prefeito se chama Adib Elias Júnior. Acho que o partido dele é Solidariedade. Ele era do MDB. Mas aí não deixaram de ser candidato a governador, ele mudou de partido. Acho que ele foi expulso, né? Não é um ser humano muito sociável, não. Não falo dele enquanto ser humano, assim, enquanto pessoa. Minha mãe trabalhou para ele muito tempo. Não vou entrar no mérito pessoal. Mas a visão dele de progresso é mega obras. Praças enormes, sem árvore, que só serve para burguês passear à noite e tirar foto para o Instagram. Pistas gigantescas. Grandes obras. Ele faz grandes obras. No centro. Em regiões de rodovia, onde todo mundo pode ver. Quer dizer, ele faz propaganda. Isso aqui é um bairro da cidade. Vocês viram a condição do parque. Vocês viram o parque abandonado e jogado às traças. É um local de criminoso, usuário de droga. A população sem teto que vive nesses lugares, porque não rola, né? Foi abandonado, totalmente abandonado. Totalmente abandonado, vocês viram. Eu mostrei pra vocês. É uma visão tacanha, mesquinha de política. Não é a visão que eu compartilho. O senhor Velomar, ele não pode ser chamado de político de esquerda, mas com certeza era progressista, visionário, extremamente honesto, lúcido, inteligente. Catalão teve o primeiro prefeito socialista do Brasil, na década de 40. Primeiro sindicato do Centro-Oeste. Primeira greve do Centro-Oeste. Era uma cidade combativa. A esquerda que hoje está meio morta, né? Para dizer o mínimo. O último grande esquerdista da região foi um ser humano maravilhoso chamado João Enéas. Foi candidato a prefeito e foi vereador pelo PT. O professor Marcelo Mendonça também, quando foi vereador pelo PCdoB, fez um bom trabalho. O Mamed recentemente viralizou um vídeo de um cara entrando na rádio e ameaçando dar um soco em outro. Foi na minha cidade. O professor de cabelo grisalho que estava lá, mas não estava envolvido na treta, é Mamed. Ele foi vereador pela minha cidade. Hoje ele mora na cidade vizinha. Ele era do PCdoB e também chegou a ser vereador. Mas a geração desses três, Mamed e Marcelo do PCdoB, eu nem sei se o professor Marcelo ainda está no PCdoB, não, acho que ele está no PT agora. Ele é professor da Federal de Goiás, em Goiânia. Então, o Mamed e o Marcelo, os dois professores, Marcelo de Geografia, o Mamed de História, e o João Enéas, foi a última geração de políticos de esquerda da minha cidade. Agora a direita comanda absoluta aqui, né? Apesar de agora a cidade ter a sua própria Universidade Federal, Universidade Federal de Catalão, agora ela tem. Mas a esquerda aqui morreu. Uma lástima. Uma lástima. Eu não estou conseguindo me situar aqui. Eu estou mais perto da casa da minha mãe do que da minha. Então, eu acho que eu vou para minha mãe, né?
ela andou sofrendo, coitada. Aqui eu me situo. Ela andou sofrendo porque, como eu expliquei para vocês ontem, meu irmão foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Mas graças a Deus, a Virgem Santa e as orações e preces de todo mundo, deu tudo certo. Ele ainda está na UTI, mas hoje, previsão é que à tarde ele vai ser transferido para o quarto. E é capaz de não ficar muito tempo no quarto não, porque hoje os médicos não gostam de deixar a pessoa arriscando uma infecção hospitalar, né? Então acho que essa semana mesmo ele já está em casa. Da outra vez foi umas 2 semanas, ou 3, foi bastante tempo, mas dessa vez eu acho que vai ser mais rápido. E é bom que eu visite a minha mãe, né, tadinha? Ela preocupa demais, sabe? Ela é uma pessoa de fé. Ah, olha só, o tanto que tá bonita essa Maria Sem Vergonha. Olha essa cor, que cor maravilhosa. Maria Sem Vergonha normalmente é rosa ou é branca. Essa é tipo um bege, né? Muito bonita. Mas voltando, enquanto eu me guio para o meu novo caminho para chegar na casa da minha mãe. Cerrado, ele depende muito do solo. Nós falamos das veredas, né? Que é uma fitofisionomia de solos encharcados e ricos em matéria orgânica não oxidada, é um solo preto, na verdade. O clay, que é o solo da vereda, é um solo preto. Encharcada, com pouco oxigênio disponível. Nós falamos dos 3 lotossolos, mas ainda tem outros. O cambissolo, aquele cerrado que vocês veem em livro didático, é o cambissolo. Não é o cerrado típico, é o campo cerrado. Aquele sim é uma vegetação savânica, herbácea arbustiva de galhos tortos. É o campo cerrado, não cerrado. Certo? Campo cerrado. Você tem também o campo de altitude, que é onde você vê umas plantas chamadas canela de ema, arnica, que é pau para toda obra, na medicina local. Aí é um solo chamado litossolo. Certo, o cerrado de altitude dá um solo chamado litossolo, que é um solo muito rochoso, muito pedregoso, muito fino. É o litossolo. E você tem áreas de solo arenoso, na beira de rio, onde tem áreas de mata ciliar ou mata galeria, que é outra fisionomia do cerrado. A planta típica, normalmente é a gameleira, o sobro. Gente, essa flor que ela tem de linda, ela tem de venenosa. Nunca, sob nenhuma circunstância, encosta a folha disso na boca, sob pena de morte. Ela literalmente mata. Certo? Ela é mortal. Não sei se eu já contei. 4 rapazes, novinho ainda, faixa de 20 e poucos anos, foi pescar num rio aqui perto, chamado Viríssimo. E resolveu fazer um churrasquinho. E não estava achando galho. Pegou o galho dessa planta, uma tapera. Tapera é casa abandonada no meio da roça. Uma tapera. E é um galho muito reto, né? E eles fizeram espetos com essa planta. Os 4 se foram para outro plano espiritual. Eu estudei nessa escola. Quando eu tinha 7 anos, eu estudei nessa escola. E assim que eu saí da escola agrícola, eu fiz o equivalente hoje ao 9º ano, nela também. Ela chama Escola Estadual Anice Cecília Pedreiro. Eu lembro que quando isso foi em 84, eu era criancinha, a tal Anice Cecília, na época podia homenagear pessoas vivas. A tal Anice Cecília, ela veio visitar a escola de helicóptero. Ela devia ser muito rica, né? Hoje helicóptero é para rico, agora imagina nos anos 80. E jogou um saco de balinha pra gente. Eu lembro de todo mundo sair pulando e gritando atrás das balinhas. Ah, isso faz muito tempo. Muito tempo.
Tem uma amiga minha que dá aula aqui, leciona aqui. Ah lá, já tá na hora das pessoas saírem. Essa é a hora mais complicada, porque não pelos jovens, né? Mas as pessoas que se aproveitam da existência deles, incluindo gente que não gosta de ser filmada e ladrão do celular. Então vou dar um pause aqui. Pronto. Aqui a gente pode recomeçar a filmar. Não vamos expor o rosto, né, dos alunos. E como eu disse, no meio deles aparecem nessas horas pessoas que não gostam de ser filmadas pelos negócios que exercem. Mas como eu disse, eu estudei lá. É incrível a gente ver. E era muito diferente isso aqui. Nenhuma rua era asfaltada. Nenhuma. Era um grupo que ficava na ponta de rua mesmo. A bem da verdade. Uh, 49 minutos de gravação. Como eu pausei por algum tempo, eu já deve estar andando há quase 1 hora. Conta como caminhada. Que mantive um ritmo constante, né? Então com certeza conta como caminhada. Ah, minha mãe me pediu, viu? A oração de mãe leva a gente para os lugares. Minha mãe me pediu um remédio chamado, acho que Dorflex. Adivinha? Vim parar na frente de uma farmácia. Lembrei disso e vou levar isso para minha mãezinha. Acho que é Dorflex mesmo que chama. Dorflex é Torcilax, não sei. Torcilax? Acho que é Torcilax. Ou Tandrilax, um negócio assim. Por que não tá lá pro farmacêutico? Ponto, comprei o tal Torcilax. Era a última caixa que tinha. Queria levar 2, que o preço tá bom, R$14. Pelo que minha mãe fala, é pra dor. Então, né, mas só tinha esse. Mas depois eu compro mais pra ela. Não tô longe da casa dela, não. Isso aqui era pra ser feito uma praça. Mas nunca foi, né? O prefeito nem desapropria e nem coloca a lei de que muitos municípios civilizados têm, em Goiânia inclusive, que é de imposto progressivo. Esse lote está aqui enchendo o saco há uns 40 anos, só para servir a especulação imobiliária. Colocar imposto progressivo ou simplesmente confiscar em nome do interesse público e fazer uma praça. Olha o tamanho desse bairro, gente, que mora milhares de pessoas. Isso é maior do que muitas das cidades vizinhas nossas. Isso aqui deve ter o quê? Uns 5, 6 mil habitantes. De ponta a outra do bairro e não tem uma praça. Não tem uma praça. Local para fazer tem. Mas aí a vontade política, né? As obras todas no centro. E não sei se adiantaria uma praça dessas para burguês se divertir à noite e tirar foto no Instagram, não. A praça com árvore. Igual era o bosque. Antes de ser abandonado. Eu penso assim, que o poder público, ele deveria se preocupar mais com as pessoas. De verdade. Com a necessidade das pessoas. E não de grupelhos. O ruim de votar em políticos de direita é isso, cara. Ver esses crentes, igual o ex-deputado federal, o traficante de skunk, da pastor da igreja quadrangular, tio da famosa moralista, né? Então, essa junta, esse tipo de político, esse tipo de crente, a classe burguesa mesmo,
Você tem um Civic ou um Corolla te torna burguês, não. Você tem um helicóptero ou um avião te torna. Ok? Então, classe burguesa, fazendeiro, especulador imobiliário, político de direita e crente se unem para transformar a vida de todos nós, no macro e no micro. Um inferno. Pensa se aquele bosque que eu mostrei para vocês estivesse bem cuidado, igual ele era. Igual ele era. E não aquele amontoado de lixo abandonado e entulho que tá agora. Tem uma escola lá pertinho, cara. Vocês viram que tem uma escola pertinho? Escola Estadual Anice Cecílio Pedreiro. Escola com bem mais de 1000 alunos. Seria um local perfeito para os alunos conhecer o que é uma vereda, o que é um pau-brasil, o que são os IPs. Um local perfeito para você fazer trabalho de campo. Mas hoje a pessoa teria que ser responsável se levar seus alunos lá. Vocês viram como é que é o esquema? Como diz os jovens, o bagulho lá é sinistro. Aqui morava a minha afinada avó. Que Deus a tenha em sua infinita glória e misericórdia. É isso, eu tô chegando perto da casa da minha mãe e eu vou me despedir. Isso aqui foi quase um podcast, né? De tão longo. Na verdade eu vou postar como podcast. Hoje à noite, aproveita que você chegou até aqui. Nossa, nem tem como te agradecer. Hoje à noite nós vamos falar sobre duas coisas. Vamos começar comentando sobre as práticas agrícolas ancestrais das Américas. Porque a gente precisa de um assunto que não chama a atenção da inteligência artificial pelos primeiros 45, 50 minutos. Aí depois a gente fala do que a gente quer. Nós vamos falar do Pedro Sánchez, né? Que dissolveu o próprio governo com uma jogada entre estúpida e arriscada, mas que eu acho é pouco. Mas embora esteja abrindo caminho para a extrema-direita, gente, a extrema-direita da Espanha, eu vou falar para vocês. Se da Espanha nem bom vento, nem bom casamento, a junção de conservador espanhol com extrema-direita espanhola é uma das coisas mais tétricas que pode existir em termos de política. E a manobra do Pedro Sánchez foi um tudo ou nada. Tá fazendo igual o Macron. Vai apostar no, votem em mim, senão eles ganham. E eu tô com medo deles ganharem. Mas, sinceramente, foda-se a Espanha. Certo? Foda-se, país racista. Todo mundo sabe, todo mundo viu, né? Não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada sobre o que é a Espanha. Então, mas mesmo assim, é um acontecimento geopolítico de peso. E nós postamos uns vídeos hoje sobre os homeless, né? Na Califórnia, 100 mil só lá. Estados Unidos está entrando em caos social. E parece que eles cortaram a verba, os tickets de alimentação, que impedia dezenas de milhões de americanos de passar fome. Foi o preço que os republicanos exigiram para aumentar o teto da dívida e favorecer banqueiro. Então isso vai ter consequência. A fome deixa as pessoas nervosas. Dezenas de milhões de pessoas passando fome porque o Joe precisa de dinheiro para financiar uma guerra que serve aos interesses da BlackRock. Pode deixar as pessoas irritadas no momento que os Estados Unidos precisavam de união. Então a sorte do mundo é que um presidente horrível, que foi o Trump, seguiu-se um inacreditavelmente pior, que é o Joe. Então, bom, ruim para o povo americano, ótimo para o mundo. Vamos ver o que vai acontecer. De toda forma, até mais à noite. Obrigado a todos vocês que me assistiram até aqui.